Jesus. Aleluias. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje é culto de libertação. E quando se fala de culto de libertação, logo pensamos nos vícios. Pensamos nas enfermidades. E pensamos também em demônios. E focamos apenas nessas grandes coisas e achamos que somente elas é que nós precisamos ser libertos. Achamos que só precisamos ser libertos de vícios, que só precisamos ser libertos de certas enfermidades, ou a pessoa só precisa de libertação se estiver endemoniada. Mas existe, queridos, pequenas coisas que nós talvez não atentamos tanto, mas que também precisamos ser libertos. Existem as raposinhas que também destroem a vinha. E na nossa área emocional, existem sentimentos que aprisionam o ser humano. Exemplo, inveja, ciúme, orgulho, mágoa, rancor. E em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, nos mostra que nós somos escravos daquilo que nos domina. E se esses sentimentos que eu disse aqui, ou outros, têm dominado as nossas vidas, sim, precisamos de libertação. E nessa noite, nós já adoramos ao Senhor. Nós já sentimos a sua presença. E eu peço, meus queridos, assim, que você atente para a palavra do Senhor. Porque da maneira que o Senhor falou comigo, fale contigo. Amém? Você pode curvar sua cabeça? Grande Deus, amado Pai, nesse momento nós te pedimos, fala conosco. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. O Senhor continua falando, Senhor, por intermédio da tua palavra. E nessa noite eu te peço, fala conosco. Eu me escondo, Senhor, atrás da tua cruz. E que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar nessa noite aos nossos corações. Sinta-se à vontade, Espírito Santo de Deus, neste lugar, para falar. Para que as nossas almas, meu Senhor, nessa noite seja curada. Para que a gente venha sair daqui nessa noite livres. Livres. E eu profetizo em nome de Jesus que nessa noite você vai sair daqui livre. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? E eu coloquei o tema dessa mensagem, uma prisão chamada mágoa. Nós vamos ver o que é mágoa, o que ela causa e como se libertar dela. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, fomos ofendidos, decepcionados por alguém. Talvez no decorrer da sua vida, você foi abandonado pelo seu pai. Ou você foi abandonado pela sua mãe. Talvez você sofreu na sua infância, na sua adolescência, algum abuso. Ou você foi traído pelo seu marido, ou você foi traído pela sua esposa. Talvez você esteja aqui, mas esteja ainda com o coração cheio de rancor do seu pai, por ele ter saído de casa. Ou da sua mãe, por não ter te criado. Ou dos seus pais, por não ter cuidado de você. Talvez você carrega desde a infância esse sentimento chamado mágoa.
E até hoje ele pode estar aí dentro de uma caixinha guardado. E geralmente é um assunto que nós não queremos tratar, que nós não queremos falar, porque dói. Talvez no decorrer da sua vida você foi ferido, querido, por uma palavra, ou abandonado pelo seu amigo no momento em que mais você precisava. E com isso você se magoou. Talvez durante a sua infância, na sua casa, você foi humilhado, desprezado, e isso gerou no seu coração rancor. Talvez a pessoa que você mais amava te traiu, e você guardou esse sentimento até hoje. Mas nessa noite, querido, por mais que esse assunto lhe cause desconforto, por mais que o seu coração esteja queimando, porque talvez você esteja aqui, mas esteja ressentido com a pessoa que está atrás de você. Ou talvez você ouviu uma palavra dura do seu líder e com isso você guardou no seu coração e está até hoje magoado. Talvez você não esteja magoado com ninguém, ninguém te feriu, ninguém te abandonou, mas você está magoado com você mesmo. Porque tomou uma atitude e até hoje e continua ressentido com você mesmo. E por mais que esse sentimento lhe cause desconforto, você lembra do mertiolate? Lembra do mertiolate? Ele ardia, ele doía, mas ele sarava. E às vezes nós não queremos tocar nesses assuntos, mas nessa noite o Senhor quer falar com você. Porque Ele quer te ver livre desse sentimento maligno que é a mágoa, que é o ressentimento, que é o rancor. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Talvez você esteja aqui, queridos, mas não esteja preso nem no álcool, nem na droga, mas está preso à mágoa, ao ressentimento, ao rancor. E o que é mágoa? Mágoa, segundo o dicionário, é uma sensação dolorosa, causada por uma decepção ou ofensa. A mágoa também vem do latim, que é mácula, que era utilizado para referir a um sentimento de amargura, tristeza, ressentimento. Mágoa também é a fusão de duas palavras, má e água, que é igual a água suja, água podre. Quantos de nós não podemos estar mergulhados nessa água suja, nessa água podre que é mágoa? Porque geralmente, querido, nós não somos ofendidos por aquelas pessoas que nós não conhecemos. Nós não somos feridos por aquelas pessoas que nós não temos contato. Mas, na maioria das vezes, nós somos feridos por as pessoas que nós mais amamos. É que nos fere. E talvez aquela pessoa que te feriu nem saiba. Mas até hoje você pode estar aí ferido, magoado, ressentido, mergulhado nessa água suja que é a mágoa. A mágoa, ela é o acúmulo de todos os sentimentos, de todas as emoções ruins. Mas eu peço que você abra a palavra do Senhor no livro de Levítico. Levítico, o capítulo é o 19. E o Senhor nos dá uma ordem. Todos acharam? Levítico 19, versículo é o 18. Vamos ler. Levítico 19, 18. Não use de vingança, nem guarde mágoa ou rancor contra os filhos do teu povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Deus nos dá uma ordem, queridos. Aqui não é uma sugestão, é uma ordem. Não guarde.
E nós temos guardado, temos ido guardado esse sentimento. E a palavra do Senhor diz: não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde ira. Por quê? Porque quando você guarda mágoa no seu coração, é como você estivesse tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra. Mas isso não acontece. Quando nós guardamos mágoa, quem está morrendo somos nós mesmos. E a palavra do Senhor, ela é clara, ela diz: não guarde. Não faça do seu coração um lixo, um depósito de lixo. Não guarde mágoa de ninguém. Por quê? Porque quando nós guardamos mágoa, ela causa muitas coisas em nós. Primeiro, no nosso corpo, ela causa doenças. Segundo a doutora Denise Diniz, ela diz que guardar mágoa pode causar estresse. Geralmente uma pessoa magoada é estressada. Vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas estão estressadas. E quando nós vamos procurar o real motivo da coisa, sabe o que é? Mágoa, ressentimento, rancor, guardado dentro do coração. E quando nós guardamos esse sentimento maligno, nós passamos a viver estressados. É a ciência que diz que quando nós guardamos mágoas, nós desenvolvemos problemas cardiovasculares. O risco de você ter um infarto é maior. Causa no nosso corpo arritmia cardíaca. Quando nós guardamos mágoa, ela pode aflorar ou aparecer úlceras, gastrite. Quando nós guardamos mágoa, podemos desenvolver ansiedade. Vivemos um tempo onde o que mais se vende em farmácias são os remédios para ansiedade. E não estou dizendo que são todos os casos. Mas na maioria dos casos, uma pessoa que sofre ansiedade, se você for investigar, ela está guardando um sentimento desde muitos anos no seu coração. E chega uma hora, querido, que nós somos que nem um copo de água, que enche, 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 mas chega uma hora que ele vai transbordar. E a sociedade está doente de ansiedade, de estresse. As pessoas não têm mais paciência com nada. Por quê? Na maioria dos casos, é mágoa, é ressentimento guardado, alojado nos nossos corações. Mas se você tomar posse da palavra nessa noite, você vai sair daqui livre desse sentimento maligno, que se chama mágoa. Amém, querido? Segunda coisa que a mágoa pode causar, ela interfere no nosso culto a Deus. Vamos abrir em Mateus. Eu sei que não vai gerar muito glória a Deus e aleluia. Mateus 5, 23. Nos diz: se, pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, depois, volte e traga a sua oferta. Queridos, quando nós sabemos que alguém está magoado, ressentido conosco, em vez de a gente resolver, nós ficamos magoados também. E aí fica dois magoados, dois ressentidos. Mas isso é um assunto muito sério, porque a palavra do Senhor diz que se você souber que tem alguém algo contra você, e você não pode nem trazer a oferta na casa do Senhor. Você não pode nem trazer a oferta se você estiver magoado ou saber que alguém está com você e não for lá resolver. E às vezes nós fechamos os olhos e achamos que está tudo bem. E não nos damos bem com aquele que está atrás ou do lado. E achamos que isso é normal.
Eu entrei um dia desse na loja de R$10, tinha uma arara tudo cheia daquela camisa escrita ranço. E as pessoas têm prazer em vestir e carregar no peito de que tem ranço, raiva, mágoa de alguém. Se você é uma dessas pessoas, nem trazer oferta na casa do Senhor você pode. Antes que primeiro você vá lá se reconciliar com aquele que te ofendeu ou com aquele que tem alguma coisa contra você. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Segunda coisa, se você estiver magoado com alguém, você pode a mágoa pode te privar de você ver ao Senhor. Está escrito em Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Se você não tem paz com o seu irmão, se você não tem paz com aquele que está do seu lado, se você não tem paz com o seu vizinho, se você não tem paz com a sua mãe, com o seu pai, você não vai ver a Deus. E achamos que apenas se eu jejuo, se eu oro, eu vou ver a Deus. E esquecemos de nos atentar de verdade para a palavra, queridos. Achamos que eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou me prostituindo, está tudo bem. Mas você pode estar ressentido, magoado, irado. E isso também pode impedir você ver a Deus. Quantos de nós, quantos aí na igreja do Senhor, não se magoa, não se chateia porque o líder disse alguma coisa e muda de igreja? Acha que mudar de igreja resolve. Na verdade, você não mudou de igreja porque a igreja não presta. Você está magoado, ressentido e não vai resolver. Isso pode implicar de você ver ao Senhor. A palavra do Senhor diz que se você não tiver paz, você pode não ver ao Senhor. Não engane a você mesmo, achando que não tocar nesse assunto e empurrando com a barriga vai resolver. Pelo contrário, você pode desencadear uma ansiedade. Mas hoje é noite de você sair daqui livre. Se há no seu coração algum ressentimento, se há no seu coração alguma mágoa, alguma dor, alguma ferida, querido, quantas mulheres não carregam dentro de si mágoa do seu esposo durante anos? Quantas? Você me falou, Kelly, o que é mágoa. Você me falou, Kelly, o que ela faz, o que ela causa. E agora, como eu me livrar dela? Só existe um caminho. E o caminho é perdão. Agora vamos entrar na palavra. É sobre o perdão que eu quero falar. Abra, por favor, a palavra em Mateus. Aí mesmo onde você está. No capítulo 18. O versículo é o 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. São palavras de Jesus. Não é palavra de qualquer um. É palavras do Senhor Jesus. E não é que você vai pegar uma calculadora e vai colocar lá 70 vezes 7 para você poder saber quantas vezes você vai perdoar o seu irmão. Mas é ilimitado. Ah, mas você pode dizer: mas Kelly, eu fui ferido. Você não sabe o que eu passo. Eu fui maltratado, abandonado. Você não sabe, Kelly, mas a minha mãe não gosta de mim. Mas eu não sei, querido, o que você está passando. Qual é o motivo da sua mágoa, do ressentimento? Mas o que eu quero lhe dizer é que o remédio para um coração magoado chama-se perdão. É necessário liberar perdão para aquela pessoa que te ofendeu, que te maltratou, para que você seja curado. E muitas das vezes você vai ter que abrir mão da razão. Mas eu estou certo. Mas saiba que quando você libera perdão, o maior beneficiado é você mesmo.
Você pode fazer uma oração. Você pode colocar óleo ungido na água. Você pode passar rosa branca no seu coração. Mas se você não liberar perdão, vai continuar preso ao ressentimento. Porque o que vai lhe trazer cura é liberar perdão. E quantas pessoas não conseguem liberar perdão? Mas, querido, perdão traz cura. E por que eu digo isso com tanta precisão? Porque eu passei mais de 20 anos magoada, ressentida. Às vezes nós ouvimos testemunhos: eu fui curado, eu fui liberto, eu consegui uma casa própria, eu sou um ex isso, eu sou um ex aquilo. E eu quero lhe dizer, eu sou uma ex magoada, ex ressentida. E eu sei o quanto guardar mágoa no coração dói, o quanto nós acordamos às vezes sufocados por causa da mágoa. Não se preocupe não, que eu vou te contar o porquê eu passei mais de 20 anos magoada. E eu sei o que é sorrir no meio de tantos, fazer muitos sorrirem, mas quando chegava em casa estava lá angustiada por causa da mágoa, porque não conseguia liberar perdão. Liberava perdão da boca para fora, mas a mágoa estava lá. Volta e meia eu estava lembrando daquilo que me causava dor. E eu passei mais de 20 anos magoada com o meu pai. Porque quando nós tínhamos 8 anos, ele nos abandonou. Porque eu colocava sobre ele a culpa da minha mãe ter morrido. Mas eu orava, eu falava em línguas. Desculpe se está te assustando. Mas eu orava, falava em línguas. Mas esse sentimento dominava o meu coração. E eu não conseguia liberar perdão para ele, queridos. Era uma pessoa que eu queria longe, porque tinha causado uma grande ferida na minha alma. E isso não foi há 1 ano, 2 anos, foram quase 20 anos. Magoada, ressentida, ferida. E talvez você esteja aí magoado, ressentido, ferido, com o seu marido, com o seu irmão, com o seu próximo. Está fingindo que tudo está bem, mas a mágoa, o ressentimento está aí no seu coração, causando dor. E eu tinha esse ressentimento do meu pai, porque quando a minha mãe morreu na quarta-feira, na segunda-feira ele foi embora. Eu não conseguia o perdoar. Até o dia que eu li a palavra do Senhor. E eu entendi, compreendi que para eu ser curada era necessário liberar perdão. Quer ser curado da mágoa, do ressentimento? Libere perdão para quem te ofendeu. Libere perdão para quem te traiu. Libere perdão para quem te magoou. Hoje é noite de você sair daqui livre, mas você só vai sair se você liberar perdão. Não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque perdão não é um sentimento. É algo que você precisa decidir fazer. E nessa noite você decida perdoar. Não existe mágoa para se livrar desse sentimento maligno. Você pode fazer psicoterapia, você pode fazer o que você quiser, mas a chave, o remédio, se chama perdão. Libere perdão para quem te feriu, libere perdão para quem te magoou, e seja livre, seja curado, seja sarado nessa noite. Amém? Aleluias. Mas muitas das vezes, sabe do que pensamos? Eu digo porque é o que eu dizia. Eu só vou perdoar o meu pai quando ele vir pedir perdão a mim. Mas na maioria das vezes nós não queremos liberar perdão coisa nenhuma quando nós pensamos isso. O que nós queremos é ver a pessoa se humilhar. Mas o verdadeiro perdão você libera sem que a pessoa venha te pedir. Porque na maioria das vezes a pessoa não vai vir te pedir perdão. Porque talvez ele nem saiba que você está magoado. Ele nem sonhava que eu estava magoado com ele.
o meu Pai. Então libere perdão, mesmo que a pessoa não venha te pedir, porque na maioria das vezes vai ser assim. E o Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele não esperou ninguém ir até ele para pedir perdão. Como você diz isso? Em Lucas 23, 34, nos dá uma lição de que Jesus, quando ele está lá na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Eu não vi ninguém lá na cruz, aqueles que chicotearam Jesus, dizer: Jesus, me perdoe. Mas Jesus liberou perdão. E eu e você, como seguidores de Cristo, como pequenos Cristo, temos que fazer o mesmo. Liberar perdão para aqueles que nos ofendeu. Perdoar é uma decisão. É você que precisa decidir perdoar. Por quê, queridos? Quando se está doente, se toma remédio e fica bom. Não é? Mas quando se está magoado, se libera perdão e fica sarado. Então libere perdão. Comece a dizer: eu te perdoo. Libere o perdão verdadeiro. Existe o falso? Existe. Porque quando nós perdoamos de mentira, fingimos que perdoamos, volta e meia nós estamos tocando no assunto. Volta e meia nós estamos remoendo a história. E quando nós perdoamos, nós zeramos a conta da pessoa que nos ofendeu. Nós deixamos livre, deixamos ir embora. Quem perdoa não fica remoendo a história. Perdoa e segue a vida. Nós não vemos Jesus assim, dizendo para um, para outro: você viu? Judas me traiu. Eu já perdoei ele, mas ele me traiu. Você viu? Pedro me negou 3 vezes. Eu já perdoei ele, mas ele me negou 3 vezes. Isso não é o verdadeiro perdão. Quando nós perdoamos, nós não trazemos à tona. Nós não ficamos remoendo. Conta-se a história de 2 irmãos de igreja que saíram para evangelizar. E no meio do caminho, um deles foi mordido por uma cobra. E eles ficaram entre si. Quem me picou foi uma jaracuçu. O outro disse: não, quem me picou foi uma cascavel. E eles ficaram discutindo: foi uma jaracuçu? Não, foi uma cascavel. Não, foi uma jaracuçu. E foram até o hospital nessa discussão. E por causa dessa discussão, esses 2 irmãos ficaram inimigos, magoados um com o outro. E certo dia o pastor, sabendo dessa história, chegou até os irmãos e perguntou: por que você está magoado um com o outro? E eles contaram a história: porque eu sei que fui picado por uma cascavel, mas ele disse que foi por uma jacaraçu. Aí o pastor falou: irmãos, você foi picado por uma cobra. Não importa se foi uma cascavel ou se foi uma jaracuçu, perdoe um ao outro. Aí eles se perdoaram. Demorou meia hora de conversa. O outro falou assim: eu te perdoo, mas quem me picou foi uma cascavel. Esse é o falso perdão. Demorou meia hora e ele estava dizendo: te perdoo, mas foi a cascavel. É a mesma coisa que dizer: eu te perdoo, mas eu não vou esquecer. Eu te perdoo, mas eu lembro que você fez isso comigo. Eu te perdoo, mas lembra que você me traiu. Eu te perdoo, mas lembra que você me abandonou. Esse é o falso perdão. Nós não fomos chamados para liberar um falso perdão. Fomos chamados para liberar o verdadeiro perdão. Porque o verdadeiro perdão traz cura imediata para a sua alma. Aleluias. E como eu vou, Kelly, conseguir perdoar? Lembre-se, você foi perdoado primeiro por Deus. Mateus 18, agora é o versículo 23. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e nós estávamos afastados da glória dele. Mas todas as vezes que você sentir dificuldade em perdoar, lembre-se, você foi perdoado primeiro pelo Senhor. E Jesus nos conta uma parábola. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se e mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu servo, caindo-lhe a seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo o que aconteceu. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, entregou aos verdugos, até que ele lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Essa palavra nos mostra que havia um servo que devia ao seu Senhor. E ele foi perdoado daquela dívida. E ele encontrou o seu conservo que devia menos daquilo que ele devia ao seu Senhor. E ele não perdoou. Pelo contrário, ele lançou aquele conservo na prisão. O que eu quero com isso, Kelly? É lhe dizer que nós fomos mais perdoados. Mais culpa nós tínhamos e o Senhor nos perdoou. E eu te pergunto, por que nós negamos o perdão ao nosso próximo? Se fomos tão perdoados pelo Senhor. Toda vez que você sentir dificuldade de perdoar, lembre da cruz. Lembre do sacrifício vivo de Jesus na cruz por você. Lembre que você outrora vivia uma vida de pecado e o Senhor te perdoou. Então não retenha esse perdão. Perdoe o teu próximo também. Como eu vou perdoar? Lembrando que eu fui perdoado. Como que eu vou perdoar? Como eu vou conseguir perdoar? Lembre-se que você não é perfeito. Nós também erramos. Será que nós também não magoamos pessoas? Será que você nunca falou uma palavra que feriu alguém? Certamente sim. Então todas as vezes que você se sentir magoado, ofendido, lembre que você também não é perfeito. E certamente você também magoa pessoas, fere pessoas. Porque em Tiago, no capítulo 3, do versículo 2, diz, para não ficar aí minhas palavras, Tiago capítulo 3, versículo 2, a parte A diz: porque todos tropeçam em muitas coisas. Nós não somos perfeitos. Nós tropeçamos também. Então não ache que só você é ferido. Libere o perdão e seja curado. Libere o perdão e seja sarado. Sabe como eu consegui perdoar o meu pai? Todo dia eu dizia: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Palavras têm poder. Começa a dizer: eu te perdoo, meu pai, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Até que um dia verdadeiramente você vai perdoar. E como resposta, tudo que eu mais queria, eu era magoada, mas tudo que eu mais queria era ele aqui. Porque de qualquer forma ele estava longe. E o Senhor, em menos de 15 dias, trouxe meu pai de volta. E foi maravilhoso. Ontem eu fui para a casa da minha avó e chegar lá e olhar para ele e não sentir nada. Além de amor de filha para com o pai. Sabe o que foi isso? Não é porque eu sou melhor que você, não. É quando nós decidimos liberar o perdão. É quando nós olhamos para a palavra, olhamos para a cruz e vemos que mais perdoada foi eu. E por isso nós temos que liberar o perdão. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu também tropeço, que eu também magoo. E por isso eu vou liberar o perdão. E a maior beneficiada quando se liberou o perdão foi eu mesma. Querido, alguns dias atrás eu fui caluniada pela minha própria família.
E eu nunca tinha experimentado dessa dor tremenda do que é você ser acusado de uma coisa que você não fez. E todas as minhas tias diziam, vai lá na casa da sua avó e resolve. Vai lá, faz um barraco, vai lá. A minha tia de Salvador mandava mensagem para mim, vai lá. E eu fui orar ao Senhor, você não vai para lugar nenhum. E eu liberei o perdão, sem mesmo que viesse pedir perdão. Não é uma tarefa fácil, mas traz cura para a nossa alma. Amém? Lembre-se, perdão não tem limites, como nós lemos lá em Mateus. Você tem que perdoar todas as vezes. Ah, mas foi uma vez, duas vezes. Perdoe. São palavras de Jesus. Não perdoe 7 vezes, não. Perdoe ilimitadamente. Você que vai colher esses frutos de viver uma vida livre, de viver uma vida leve. Uma dica para você: não demore a perdoar. Está magoado com alguém, ressentido com alguém, vai resolver logo. Já pensou, querido, a pessoa que você está magoada morre? Um dia alguém postou no grupo um vídeo de um irmão que ele brigou com o seu irmão e aí o irmão dele morreu. Não sei se todos assistiram um vídeo que a Luciara colocou no grupo da igreja. E aquele irmão está conversando com alguém que está dando uma palestra. E ele diz, como é que faz que o meu irmão morreu, eu ressentido, eu magoado com ele. E aquele menino gritava horrores. Porque a alma dele estava ferida. Porque aquele irmão não estava mais ali para ele liberar perdão. Então, se essa é a sua situação, procure o pastor, procure a pastora. Eles vão saber lhe orientar. Mas se tem algo contra alguém, resolva logo. Faça o que está escrito em Efésios 4:26. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Alguém te feriu, resolva. Conclusão, porque eu não vou passar do horário. O perdão verdadeiro traz cura imediata. Olhe para a cruz. Ela é a maior prova do perdão. E tenha a cruz como inspiração. Liberte a sua alma dessa mágoa, dessa cadeia chamada mágoa. Perdoe e seja livre. E assim eu agradeço a minha oportunidade.